Do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Trabalho. Natanael era um jovem de qualidades nobres. Desde criança, a sua personalidade era marcada por tendências políticas, aperfeiçoando-se mais tarde, de modo a se encontrar com a verdade pelos canais divinos de Jesus Cristo. Natanael é o mesmo Bartolomeu. Tinha um carinho especial por uma grande personalidade que nascera na China, na cidade de Lu, no século VI a.C. Seu nome era popularmente conhecido como Confúcio. Era vinculado à política de seu país e homem eminentemente popular. O seu lema era a superioridade sem orgulho e a justiça sem maldade. Foi aluno de outro astro da filosofia oriental, que admirou até os últimos dias da sua vida na Terra, o mestre Lao Tse. Natanael desejou por muito tempo conhecer de perto a vida de Confúcio, nos mais pequeninos detalhes que pudessem chegar aos seus sentidos. E tanto pensava que um belo dia, em demanda para o Egito, encontrou na cidade de Mênfis um monge que estava em viagem de pesquisas e estudos para o seu mosteiro na Indochina. Tal homem, que se fizera discípulo de Confúcio, vendo Bartolomeu nas ruínas de um casarão, admirando as antigas construções, bateu de leve em seu ombro. Natanael, meio confuso, virou-se depressa e deparou-se com grandes olhos mansos, fitando-o com profunda naturalidade, dando ensejo à ampla conversação. Quando Bartolomeu descobriu que se tratava de um discípulo de Confúcio, quase emudeceu de emoção. Beijou as mãos do monge, demonstrando sua gratidão e respeito à sua superioridade de conhecimentos, sua ternura pelas pessoas e pelas coisas. Ficando um e outro à vontade, tornaram-se daquela hora em diante dois grandes amigos pela afinidade espiritual. Natanael perguntou ao monge onde estava instalado e quais os motivos da sua vinda àquelas paragens. Depois de tudo conversado, decidiram ficar juntos, o que muito agradou a Natanael. E em uma estalagem vamos encontrar os dois na mais descontraída conversa acerca do grande mestre político-religioso, dotado da mais pura filosofia chinesa. E a madrugada chegou sem que eles pudessem perceber. Quando a conversação assumiu o ponto mais emocional para Bartolomeu, o monge cruzou as pernas, pôs as mãos no rosto, fez uma reverência, fechou os olhos e cumprimentou Bartolomeu na mais intensa cordialidade. O futuro discípulo do Cristo retribuiu a reverência e esperou, meio confuso, o fenômeno se expressar. De tanto falar com amor no Senhor Confúcio, ele, por misericórdia dos céus, tomou as faculdades do monge e falou, transbordante de alegria, ao companheiro marcado pelo destino para fazer parte, em futuro próximo, do Colégio Apostolar de Jesus. Natanael, alterado na sua compreensão, mas já entendendo o transe do companheiro, disse com propriedade: com quem tenho a honra de falar em nome de Deus? O monge levantou a cabeça suavemente,
sorrindo complacente ao amigo que queria ouvir, e falou com sabedoria. Eu, quando na passagem pela carne humana, o meu nome era Confúcio. Bartolomeu sentiu tal emoção que o coração parecia um potro desgovernado e chucro, sem obediência ao domador. De joelhos, procurou responder beijando-lhe as mãos. Graças a Deus. Fala, mestre, que serei todo ouvidos, e talvez o meu prazer se confundirá com o meu raciocínio. Mas fala. Confúcio, incorporado no monge, abriu os olhos e pediu a Natanael para ficar à vontade, pois eram 2 irmãos em franca conversa. Parecia chover lá fora, e dentro da pequena estalagem também havia outra chuva em dimensão diferente. Eram fluidos que flutuavam no ambiente. Luzes e cores bordavam o quarto, e alguém que se escondia em outra faixa não se esquecera do perfume que imantava o ambiente, sensibilizando as faculdades dos homens em intercâmbio com a luz espiritual. Confúcio alinhou sua conversação com uma tonalidade melódica. Meu filho, que o grande ser, o arquiteto universal, te abençoe e ilumine. Eu quero te falar ao contrário do que pensas, que não me arrependi de ser político. As linhas partidárias são escolas que nos levam a alimentar ideias de justiça social, de benefício coletivo. Fazendo-se líder de defesa do povo, o verdadeiro político vê no seu próximo as suas próprias necessidades. Não obstante, os homens de mau caráter distorcem os objetivos dessa fraternidade. A política é uma filosofia de trabalho cujo ideal, de que eu participo com a maior convicção, é de servir à verdade, participando do progresso. Porém, nem todos os homens foram chamados para governar. O destino marcou-me, dando-me recursos na ajuda dos enviados para dirigir povos, e tive a felicidade de ser útil na instrução das criaturas com imenso prazer. Encontrei em minha época governadores despidos quase totalmente de justiça, e apeguei-me a ela. Encontrei reis que desconheciam o valor do trabalho e fiz deste uma filosofia. Encontrei dirigentes em muitas nações com carência de desprendimento, e me fiz desprendido de tudo o que possuía, para que eles visualizassem tais exemplos do amor. Tive a felicidade de encontrar um mestre que depois passou a me guiar no mundo invisível, e eu pronuncio o seu nome com respeito e gratidão. Lao Tse, espírito qualificado entre os anjos de Deus. Meu filho, eu aspirava veementemente por uma era de plena fraternidade, onde o carneiro pudesse andar com o tigre, onde o cão se desse bem com o gato, onde o batráquio não tivesse medo da cobra, onde o lobo respeitasse as ovelhas, onde o caçador desse liberdade aos pássaros, onde os peixes pequenos não temessem os grandes, onde os homens não se matassem mutuamente, onde as mulheres não se escravizassem pelo apego,
onde os lares fossem todos alguma coisa do céu, onde os governos não corrompessem as leis, onde os governadores respeitassem os direitos da nação, onde o rico não oprimisse o pobre, nem este ofendesse o rico, onde não houvesse cadeias nem necessidade de policiais, onde ninguém tivesse vergonha de partir o pão de sua mesa, por não existir ninguém com fome, onde eu fosse tu, tu fosses eu, na mesma sequência do amor que a universalidade estruturou, onde a mãe não se interessasse somente pelo seu filho, onde um é por todos e todos por um, pela justiça do todo compassivo. Esfregou as mãos para que Bartolomeu meditasse, dando tempo ao ouvinte para respirar com profundidade no ambiente enriquecido pela luz espiritual, e prosseguiu com entusiasmo. Natanael, eu aspirava a um mundo desses, mas na verdade esse mundo ainda vai existir. Só temos é que esperar. Para tanto, já desceu o príncipe da luz, a que todos obedecemos. Nós fazemos parte de uma legião de espíritos a seu comando. Ele é anunciado por todos os profetas, mesmo antes de Moisés. Na Assíria, na Caldeia, na Babilônia, na Grécia, na China e na Índia, os clarins já tocaram há milhares de anos, anunciando sua vinda à terra. E eis que ele chegou em nome de Deus. O Messias prometido é o Cristo que haveria de vir. Todos os mestres, sem exceção, se curvam diante dele para receber a graça da sua presença e da sua atenção. Ele é verdadeiramente a luz do mundo, e tu terás a felicidade de seres chamado por ele. Acompanha-o ao primeiro balbuciar da sua fala, e participarás do reino de Deus, dentro e fora de ti. Ele, pela própria presença, vai consolidar as mensagens que, com bondade, todos trouxemos à terra em variadas épocas, pela sua aquiescência e pelo seu amor. Ele vai ensinar aos homens, mais pelo exemplo, a gostar do trabalho, tanto quanto se alegram nos feriados, a gostar de ajudar, tanto quanto de ser ajudados, a gostar tanto da virtude quanto da beleza, a fazer a caridade, tanto quanto lutar para ser rico, a perdoar, tanto quanto ser perdoado, a ensinar aos outros uma profissão, tanto quanto procurar aprender a trabalhar, a amar a Deus e ao próximo, tanto quanto gostar de ser amado, a se esforçar pela perfeição, tanto quanto procurar viver de modo perfeito. Parou sorrindo, levou de leve a mão à cabeça de Natanael e falou com bondade: meu filho, não percas tempo no tempo que se aproxima. Vai e segue aquele que é, foi e será sempre o nosso mestre depois de Deus. E a paz seja contigo. Confúcio partiu
E os 2 homens se levantaram abraçando-se e chorando demoradamente, agradecendo a Deus pelos efeitos do seu amor. Bartolomeu guardou aquele segredo, mas, ao ser chamado pelo Cristo, levado por Filipe, voltou à sua mente toda aquela cena agradável na estalagem de Mênfis. E lembrou-se de todas as palavras de Confúcio a respeito do mestre dos mestres. A lua começou a brilhar cedo em Betsaida. Bartolomeu aproximou-se do casarão, onde todos os discípulos, menos ele, estavam esperando pelos trabalhos executados por Jesus. No grande salão, Filipe levantou-se e orou serenamente. Ao término da prece, Natanael tomou a palavra e perguntou a Jesus: Mestre, que podes nos dizer acerca do trabalho? O nazareno, acomodando-se com elegância no topo de cedro, respondeu com humildade: Natanael, o trabalho foi a primeira preocupação do Criador. Ele nunca para o seu labor infinito, e nós que somos seus cooperadores não podemos esmorecer. Justo observarmos que a vida é trabalho. Tudo se move para a garantia da beleza e sustentação da harmonia. Quem esquece de laborar não participa do progresso, e os efeitos da evolução fugirão do seu convívio. Não existe ninguém inútil na criação de Deus. A sabedoria do Senhor deu a todos modos e jeitos de participarem do trabalho numa divisão infinita. O homem meio esmorecido deve observar as formigas, as abelhas, os pássaros, os peixes e até as árvores no seu inquietante labor. Se até nós desfrutamos do trabalho de muitos animais, é justo que trabalhemos com vigor e alegria. Por um fenômeno que ainda não podes conhecer, a natureza ambiente se alimenta do que pensamos e do que somos. Não penses que o trabalho consiste somente em construir uma casa ou arar a terra. Não. Toda realização é um trabalho. Desde os primeiros pensamentos para formar as ideias, até as mais arrojadas concretizações. No entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Falar é um trabalho, e saber falar um labor divino. Instruir é um trabalho grandioso. E instruir bem é parte do dever em que a presença de Deus é mais visível e palpável. Ouvir é também um trabalho. E saber ouvir, selecionando o que deve ser guardado no coração, é exercício que encanta a consciência e traz tranquilidade à alma. Todos somos trabalhadores de Deus, e o que Ele espera de nós é que cumpramos os nossos deveres. O mestre fez uma pausa, sentiu o pensamento operante de todos e prosseguiu serenamente. Quantos de vós tivestes ouvido de mim sobre o que vim fazer no reino da terra?
muitos. E isso é responsabilidade maior para todos nós. Viemos implantar na Terra, nos corações de todas as criaturas, o trabalho verdadeiro, aquele que nunca esquece o amor. É bom que assim aconteça, para que não duvideis daquilo que viemos fazer em nome do Criador de todas as criaturas. Bartolomeu ficou em suspense, lembrando-se incessantemente do encontro com o monge no Egito. E os outros discípulos ficaram sem entender os seus pensamentos. E ele saiu apressadamente, sem se despedir. Que Jesus nos abençoe.